Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então, o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e deu para Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e chorando pediu que anulasse a ordem de Amã e o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então ele disse: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o senhor achar que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu, para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província, e o decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos, criados nas estrabeiras do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus por todas as cidades do reino para se organizarem e defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, esses podiam combatê-lo e matá-los, podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para o matarem, isso é, dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem aos mensageiros, os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles.
Esther, capítulo 9. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Era o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram seus inimigos. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-los. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Todos os oficiais das províncias, isso é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade no governo. E o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Portanto, os judeus fizeram com os seus inimigos o que queriam. Mataram todos com as suas espadas. Não deixaram ninguém escapar. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Mataram também os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Parsandata, Dalfão, Aspatá, Porata, Adalias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vairzata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Naquele mesmo dia, o rei foi informado de quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Então disse a Esther: aqui em Suzã, os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Amã. E nas províncias, quantos eles terão matado? O que é que você quer agora? É só pedir. Se quiser mais alguma coisa, eu lhe darei. Esther respondeu: se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã mesmo que tinham ordem para fazer hoje. E peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Suzã. E os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados em forcas. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens na cidade, mas não ficaram com os bens deles. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam. Mataram 75.000 inimigos e assim se livraram de todos os que odiaram. Mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquetes e festas. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois no dia 13 e 14 eles mataram os seus inimigos, e só no dia 15 descansaram. E por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar, com banquetes e festas, e mandam comida uns para os outros. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar, pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, se dessem banquetes e festas, mandassem comida uns para os outros e distribuíssem presentes aos pobres. Assim, os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Amã, filho de Amedata, descendente de Agag e inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar a sorte. Chama-se isso de Purim, para resolver em que dia ia matá-lo. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou, por escrito, que o mal que Amã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Amã. Portanto,
enforcaram a mãe e os seus filhos, e por isso que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra pur. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo o que os judeus tinham visto e nas coisas que aconteceram, eles resolveram que eles mesmos e os seus descendentes e os que convertessem ao judaísmo seguissem o costume de comemorar todos os anos estes 2 dias, conforme Mordecai havia escrito. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica em todas as cidades das províncias do reino comemoraria a festa de Purim, para que os judeus lembrassem para sempre do que havia acontecido. Nunca em qualquer época deixariam de comemorar essa data. A rainha Esther, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta que Mordecai já havia escrito a respeito da festa de Purim. Cópias da carta foram mandadas para todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade, e confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados, assim como haviam marcado para si mesmos e para os seus descendentes dias de festas e jejum. Eles deveriam seguir essas ordens do judeu Mordecai e da rainha Esther. A ordem de Esther, confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita num livro. Esther, capítulo 10. O rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez, e também a história completa de como colocou Mordecai num alto cargo do seu governo, tudo isso está escrito nos livros de história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino. Logo abaixo do rei Xerxes, Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Olá, eu sou a pastora Neuza e venho orar por você. Que nessa noite o Senhor possa te visitar, que nessa noite o Senhor possa contemplar tudo aquilo que você tem buscado no Senhor, que você tem clamado ao Senhor em oração. A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos ao Senhor em oração receberemos, e que nessa noite o Senhor possa se lembrar de nós, abençoando a cada um, dando paz, dando saúde, dando força e dando libertação no teu espírito. Pai, obrigada pelos livramentos, obrigada pelos seus cuidados, obrigada por tudo, Senhor. E que cada dia nós possamos contemplar a sua formosura e aprender de ti na tua palavra. E assim te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.